Você sente que alguém ao seu redor age de forma estranha? Você se sente desconfortável perto dessa pessoa e suas ações contradizem as expectativas das Escrituras? A verdade é que o corpo é uma licença para operar na terra, e assim como Deus deseja trabalhar em um homem para cumprir sua vontade e bom propósito, o diabo também quer realizar suas tarefas através de um homem. O diabo utiliza demônios para destruir o propósito de Deus para o homem e geralmente posiciona esses demônios em torno de sua vítima, como membros da família, amigos ou colegas. Isso explica por que você se sente desconfortável, exausto e frustrado ao redor de certas pessoas. Se você já se encontrou, ou sua vida conjugal, sua carreira, seus filhos ou sua família estranhamente à mercê de uma pessoa, há chances de que você esteja lidando com um demônio. No entanto, não se preocupe mais, pois você está prestes a descobrir 7 sinais cruciais de que alguém em sua vida é um demônio. Antes de prosseguirmos, se você ainda não clicou no botão de inscrever-se, faça isso agora. Os demônios geralmente não aparecem ou se parecem com as imagens populares associadas a eles na mídia. Demônios são comumente percebidos como seres horríveis e assustadores. Embora sua intenção e motivo estejam alinhados com essa imagem, eles não precisam necessariamente parecer assim. Muitas vezes, eles aparecem ou operam de maneira muito atraente. Podem se aproximar de você e fazê-lo cair em suas armadilhas de engano. Se você está procurando por um ser assustador, pode não perceber. Às vezes, é a pessoa que você chama de amigo que está operando como um demônio. No entanto, independentemente de sua enganação e maneiras astutas, há alguns sinais que os revelam aos filhos de Deus. Esses sinais farão você se tornar vigilante e discernir enquanto caminha pela vida. Número 1. Hostilidade extrema em relação à palavra de Deus ou a qualquer coisa sagrada. Você sabia que uma das maneiras rápidas de discernir que alguém em sua vida é um demônio é pela pessoa demonstrar tendências de hostilidade extrema em relação a Deus ou a qualquer coisa sagrada? Uma forma de revelar demônios em sua enganação e maldade é através da palavra de Deus. A palavra de Deus expõe sua verdadeira natureza e dá a você um alerta sobre seus planos e intenções. Isso traz você para um lugar de consciência, além de sua aparência física, aparência externa ou gestos gentis. Seus olhos físicos podem não ser capazes de perceber isso, mas Deus, em sua misericórdia, pode revelar coisas além do físico para você, sobre pessoas e tudo em seu ambiente. Demônios são espíritos malignos e eles não têm nenhum desejo pela palavra de Deus. A Escritura registra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir alma e espírito juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e atitudes do coração. Essas características da palavra de Deus fazem os demônios serem extremamente hostis a ela. Demônios, por sua natureza maligna, não querem ter nada a ver com Deus ou com sua palavra. Deus é justo e santo, enquanto o demônio, por outro lado, é maligno e enganador, de modo que existem naturezas conflitantes. Além disso, a palavra de Deus pode expor suas operações, então, os demônios geralmente não querem ficar em um lugar onde as Escrituras são ensinadas, lidas ou discutidas. Então, quando você vê pessoas extremamente hostis, zombando ou menosprezando o poder da palavra de Deus, essa pessoa pode estar sob influência do diabo. Além da palavra de Deus, muitas outras coisas representam Deus e carregam a mesma potência que a palavra de Deus carrega. Canções, hinos, a mesa da comunhão e muito mais são objetos simbólicos que também representam a pessoa de Deus.
Uma pessoa possuída por demônios não desejará usar nenhuma dessas coisas ou permanecer muito tempo perto delas. Eles encontram maneiras e oportunidades para garantir que não estejam próximos ou em harmonia com nenhum dos símbolos de Deus, porque sabem o que será de sua sorte se permanecerem continuamente ao redor dessas coisas. Algumas pessoas não gostam da palavra de Deus devido ao seu histórico, crenças, experiências passadas e outros motivos pessoais, que também é um trabalho do diabo para impedi-las de entrar em tudo o que ele preparou para elas. No entanto, hostilidade extrema, amargura, ira e ressentimento em relação à palavra de Deus são algumas das formas de revelar demônios. Eles não conseguem evitar, não têm determinação ou vontade para resistir a Deus e tudo o que o representa. Então, preferem desprezar Deus e enganá-lo, fazendo você acreditar que o plano de Deus para você não é o melhor, enfraquecendo assim suas defesas e dando-lhes acesso à sua vida para sua operação completa. Após Jesus chegar a Gadara, 2 homens possuídos por demônios vieram do túmulo e o encontraram. Ao vê-lo, os demônios neles gritaram e perguntaram a Jesus se ele tinha vindo torturá-los antes do tempo designado. Eles pediram a ele que os mandasse para uma manada de porcos. Mateus 8:31 diz: os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Apesar de tudo, Jesus não disse uma palavra a eles. Ainda assim, os demônios se tornaram fracos quando o viram, sabendo que seu tempo havia acabado. Eles não conseguiam mais se controlar e tiveram que implorar para que ele os mandasse para a manada de porcos próxima. Demônios são conhecidos por serem paralisados à vista de Jesus. Eles o reconhecem e não suportam sua presença, sua voz ou suas palavras, o que é mais uma razão para expressarem tanta hostilidade em relação às suas palavras. As Escrituras mostram como os demônios sempre imploravam quando viam Jesus por causa de sua majestade, justiça e santidade. Marcos 1:24 diz: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. No entanto, não basta reconhecer este sinal. Em vez disso, você deve fazer o oposto do que os demônios exigem. Eles evitam discussões sobre a palavra de Deus, então você deve trazer isso regularmente à tona com eles. Inicie conversas sobre Deus. Sugira orar juntos e fortaleça continuamente suas defesas espirituais. Isso enfraquecerá suas defesas e os fará fugir de você. Da mesma forma, assim como Jesus irradiava tanto poder que os demônios o reconheciam sem ele falar e imploravam para serem enviados para a manada de porcos, você também pode carregar imensa autoridade e presença. Uma maneira de ativar isso é cultivando um forte ambiente espiritual por meio do estudo diário da Palavra do Senhor, orações e comunhão com os filhos de Deus. Número 2. Eles estão sempre cheios de pensamentos e conversas negativas. Há poder no padrão de seus pensamentos, e uma das maneiras pelas quais os demônios tentam reinar e dominar uma pessoa é através de seus pensamentos. Dizer ou ouvir algo casualmente começa a moldar sua mente e, se você se dedica a pensamentos negativos, isso dá a você uma mentalidade e orientação distorcidas sobre a vida. Este é um dos primeiros estágios do demônio tentando quebrar seu sistema de defesa e vender a você a mentira do diabo. Em um momento fugaz, eles já venderam a mentira para você. Isso seguirá para perturbar seu foco ou semear dúvidas em você. No entanto, você não perceberá que isso é uma mentira, porque seus pensamentos já foram comprometidos. E, no lugar de uma mentalidade íntegra, você agora tem uma orientação distorcida e a mentira se tornou sua verdade. Demônios não têm nada de bom a oferecer.
Seu principal objetivo é destruir. A Bíblia se refere a Satanás como o governante deste mundo, e ele não tem outro objetivo senão roubar, matar e destruir o povo de Deus. Uma das principais maneiras pelas quais eles conseguem isso é infiltrando pensamentos negativos em você e nublando seu julgamento. Um dos principais sinais de que alguém em sua vida é um demônio é que essa pessoa apresenta pensamentos negativos a você em toda oportunidade possível. Se você cometer o erro de pedir conselho a eles, oferecem conselhos errados, pois seu principal desejo é que você caia em armadilhas, erros e equívocos. Suas conversas não têm profundidade e não são saudáveis. Estão cheias de suspeitas, pensamentos negativos, mentiras, chantagens e várias outras atrocidades. Demônios sabem o quão poderosos são seus pensamentos. Eles envolvem sua mente trazendo ideias e pensamentos negativos. Não apresentam essas ideias como algo abertamente ruim ou errado. São mostradas como se fossem a melhor coisa, desde o pão fatiado. Eles embalam esses pensamentos de forma tão atrativa que você não desconfia de nada. Quanto mais você foca nessas ideias negativas, mais você as incorpora, cumprindo o ditado bem conhecido: você se torna aquilo que contempla. Assim, quando você está na companhia de um amigo e suas conversas são sempre negativas, enchendo sua cabeça com mentalidades e ideologias erradas, de modo que ao sair dessa companhia, sua determinação de seguir a Deus é enfraquecida e você se sente esgotado espiritualmente, é necessário ficar atento, pois isso é um claro sinal de que alguém em sua vida é um demônio. Enquanto conversava com os discípulos, Jesus perguntou-lhes: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou: mas quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogiou, dizendo que carne e sangue não revelaram essa verdade a ele, mas seu Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele deveria ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro, com zelo e intensidade, aproximou-se de Jesus, puxou-o de lado e o repreendeu, dizendo: isso nunca acontecerá contigo. Jesus, plenamente consciente de que o pensamento não vinha de Pedro, mas do diabo, repreendeu-o imediatamente. Mateus 16:23 diz: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não tenha em mente as coisas de Deus, mas apenas as dos homens. É surpreendente que o mesmo Pedro, que deu uma resposta pela qual Jesus disse ter sido revelada por Deus, logo em seguida, no mesmo capítulo, tenha sido usado por Satanás para falar. Pedro poderia ter ficado ofendido por Jesus, tê-lo chamado de Satanás, mas Jesus estava operando com uma sabedoria superior. Quem sabe, se Jesus tivesse permitido que aquele pensamento e o zelo que Pedro demonstrou permanecessem sem repreensão, isso poderia ter mudado sua mente ou desviado sua atenção da missão que estava por vir. Ele poderia ter reconsiderado, ficado ofendido ou deixado que dúvidas se instalassem em seu coração sobre a tarefa à sua frente. Às vezes, demônios usam vozes de pessoas para sugerir coisas a você, e ocasionalmente isso pode acontecer repetidamente. A pessoa que fala pode nem estar ciente, mas você precisa discernir como Jesus para repreender qualquer sugestão, conselho ou conversa que não esteja alinhada com o que Jesus já lhe disse antes. A visão do que o Senhor lhe instruiu deve ser mais clara do que qualquer mentira que o inimigo tente sugerir. Número 3.
Eles estão cheios de mentiras e enganos. As Escrituras são claras sobre muitas coisas, incluindo o fato de que o diabo é o pai da mentira. As Escrituras registram que, quando o diabo mente, ele fala sua língua nativa. Isso ajuda a entender que quando uma pessoa mente constantemente e é governada por tanta enganação ao seu redor, esse é um sinal essencial de que ela tem um motivo oculto. Uma ou duas vezes, como cristão, você pode se ver mentindo ou exagerando um assunto além da proporção, mas rapidamente corrige-se, fica sóbrio, arrependido e até faz restituição em alguns casos. Mas isso não é o mesmo para um demônio. Tudo o que um demônio diz é sempre mentira. Um demônio não tem a tendência ou o luxo de falar a verdade. Mentiras são a sua natureza. Demônios são seres astutos e enganosos, e uma das ferramentas que usam para realizar suas tarefas são as mentiras, e não há um átomo de verdade neles. Demônios encontram prazer na desordem, confusão, discórdia e caos. Eles distorcem a verdade para causar confusão e desconfiança. Mentem sobre todos e qualquer um. Às vezes, dão informações falsas sobre pessoas que deveriam ajudá-lo, de modo que você começa a vê-las como más, esquecendo quem é o verdadeiro inimigo. O objetivo deles é perturbar sua paz e impedir que você acesse todos os recursos que Deus disponibilizou para você. À medida que você começa a alimentar-se das muitas mentiras deles, gradualmente começa a duvidar de suas percepções e posição em Deus, criando assim uma forma de instabilidade. Como os demônios não são apenas seres físicos, mas também têm poderes espirituais, eles podem fabricar situações em torno de sua vida em um dado momento para que pareçam com o que dizem, de forma que você não tenha escolha, a não ser acreditar neles. Essa pessoa pode ter mentido para você sobre um amigo, e a próxima coisa que você vê é tudo o que foi dito em um sonho. Você acorda e pensa que eles estão certos, de modo que os torna seu conselheiro e confidente. Isso lhes dá acesso total à sua vida. Enquanto isso, quanto mais você os ouve, pior as coisas ficam. Eles sempre se consideram certos, nunca errados. Essa é a operação de um demônio em ação. Eles viram suas costas para todos, incluindo amigos, familiares e irmãos, até que você esteja completamente sozinho, sem ninguém ao seu lado. Eles então apresentam o ataque no auge, quando você está mais vulnerável. Às vezes empregam sinais e maravilhas enganosos para atraí-lo e alcançar seu objetivo. Adão e Eva viviam harmoniosamente no jardim do Éden até que a serpente se aproximou de Eva. As Escrituras registram que a serpente era mais astuta do que qualquer outra criatura do campo. Ela veio e mentiu para Eva, levando-a a comer o fruto que lhes foi ordenado não comer. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele os lembrou de como Satanás enganou Eva e os exortou a permanecer firmes na verdade de Deus para evitar que o engano prosperasse entre eles. Do 2 Coríntios 11, 14 a 15 diz: E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpresa, portanto, que os seus servos também se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. No momento do engano, os demônios têm a sabedoria de fazer você enxergar o que há de errado em todos. Eles plantam sementes de ódio em sua mente, de modo que você veja as sugestões e conselhos deles como a única coisa realista. A serpente mentiu para Eva, dizendo que a instrução de Deus era falsa e que ele não queria que seus olhos fossem abertos. Imediatamente, a árvore parecia tão admirável e agradável que Eva não resistiu em dar uma mordida e oferecer ao marido. Uma maneira de viver acima das muitas mentiras e técnicas de engano dos demônios é vestindo toda a armadura de Deus.
A armadura completa de Deus inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O diabo mentiu tanto ao mundo, e é por isso que você precisa da verdade, que é Deus. Tudo o que não vem de Deus é simplesmente uma mentira contada pelo diabo. Você não deve acreditar. Se você submeter algo às lentes de Deus e isso não estiver alinhado, então não é de Deus. O inimigo o tenta diariamente com diferentes coisas. A couraça da justiça assegura sua posição correta diante de Deus e dos homens. Use o evangelho da paz nos pés. Paz é a ausência de preocupação. Isso não significa que o mundo não esteja lançando desafios contra você, mas que você escolhe a paz de Deus, independentemente disso. O escudo da fé é para extinguir cada dardo inflamado do inimigo. E o capacete da salvação é sua confiança no braço estendido de Deus para salvá-lo consistentemente enquanto você trabalha sua crença em Deus por meio da santificação e consagração. Essa armadura representa sua defesa espiritual, pois você está em guerra contra principados e potestades em lugares elevados. E qual soldado vai para o campo de batalha sem sua armadura? Cada peça dessa armadura é crucial para dissipar cada mentira que os demônios tentam trazer ao seu redor. Você não pode vestir uma e deixar a outra. Vestir toda a armadura é um pré-requisito para neutralizar a sabedoria e a astúcia dos demônios. Número 4. A presença deles traz uma diminuição na energia espiritual. Você já estabeleceu metas espirituais específicas e se sentiu equipado e animado para alcançá-las apenas para perder todo o desejo e motivação depois de uma conversa com um amigo de seu círculo? Se isso acontece constantemente e parece um padrão, fique atento, pois isso pode ser um sinal de que você está lidando com um demônio. Isso ocorre porque não basta planejar. Você precisa encontrar graça para executar os planos, e se você está constantemente incapaz de realizá-los por causa de um demônio, então é hora de reagir e resistir ao diabo. Toda a sua jornada para se tornar a imagem do Filho de Deus como cristão gira em torno de uma coisa: sua vida espiritual. A jornada espiritual vai além de mero exercício. É uma profissão. E existe uma grande tendência de perder essa profissão. Por essa razão, o autor do livro de Hebreus encorajou os irmãos a manter firme sua profissão de fé sem vacilar. O que o demônio quer é que você perca essa profissão, e o primeiro passo é a diminuição da energia espiritual. Energia é popularmente definida como a capacidade de realizar trabalho. Uma vez que uma pessoa não tem energia física, ela automaticamente não consegue cumprir nenhuma responsabilidade ou papel atribuído a ela. Da mesma forma, a energia espiritual funciona. Uma vez que você está drenado dessa energia, não consegue orar, buscar o rosto de Deus e nem mesmo ter comunhão com os irmãos. Gradualmente você começa a se ofender com autoridades espirituais. Você não vê necessidade de ser responsável, submisso ou transparente. Sua energia espiritual começa a diminuir até o ponto em que você nem sente mais essência em ter comunhão com os crentes. E o ataque do demônio acontece por completo. Sua vida espiritual é tão importante quanto sua alimentação diária. Da mesma forma que você prioriza uma dieta equilibrada diariamente, é assim que deve tratar sua vida espiritual. Se você tem um amigo que constantemente prega contra as coisas que Deus lhe instruiu a fazer, fuja. Seu círculo de amigos deve ser composto por pessoas que o impulsionam a fazer a vontade de Deus. Se você tem um amigo que discute imoralidade com você e o aconselha a enganar seus líderes e autoridades no trabalho por ganhos gananciosos e cobiçosos,
Você está lidando com um demônio, e o principal objetivo dele é arruiná-lo. Surpreendentemente, os demônios já estão arruinados, então eles não têm nada a perder e estão apenas procurando mais pessoas para destruir e trazer para o seu campo. Você deve permanecer firme no Senhor e não ser movido por seus enganos. José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, vendeu seu campo e trouxe o dinheiro para depositar aos pés dos apóstolos. Ananias e sua esposa Safira também venderam uma propriedade e decidiram ficar com parte do dinheiro, entregando o restante aos pés dos apóstolos. Depois que Ananias entregou o dinheiro, Pedro disse: "Como é que Satanás encheu tanto o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo?" A energia espiritual de Ananias e Safira havia se esgotado, de modo que eles estavam apenas preocupados em agradar aos homens, em vez de agradar a Deus. Vender o terreno não era uma obrigação na igreja, como Pedro disse. Antes de vender, o terreno não era seu? E depois de vender, o dinheiro não continuava sendo seu? Eles poderiam ter admitido que não trouxeram o valor total, mas apenas uma parte, o que não seria um crime. Satanás encheu o coração de Ananias e Safira, causando a diminuição de sua energia espiritual e reorientando seu foco com uma mentira que os levou à morte. Eles viram um ganho fora de Deus como algo mais claro do que o que Deus havia lhes dito. Imediatamente após Barnabé vender o terreno e trazer o dinheiro aos apóstolos, é provável que eles tenham murmurado e se sentido insatisfeitos com a decisão. Devem ter visto isso como uma competição, em vez de uma bênção. Seus corações já estavam corrompidos desde o início, e sua energia espiritual estava baixa. Se não fosse isso, um deles poderia ter corrigido o outro para que não seguissem com o plano, mas não conseguiram. A sugestão prosperou em seus corações porque sua energia espiritual estava fraca. O pensamento de mentir sobre o dinheiro deve ter sido sussurrado por demônios em seus corações, e sua energia espiritual não era alta o suficiente para resistir a essa sugestão e fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, no livro de Mateus, quando Jesus compartilhava com os discípulos sobre as muitas coisas que deveria sofrer, Pedro, tomado de zelo, repreendeu-o, dizendo: "Isso nunca acontecerá contigo." Jesus tinha energia suficiente para resistir a Pedro e seguir a vontade de Deus para sua vida. Você deve lutar por seu crescimento espiritual para manter firme a profissão que foi confiada às suas mãos. Número 5. Eles constantemente provocam você a ira e a raiva. As emoções fazem parte da estrutura humana, no entanto, as emoções não definem quem você é. Você tem o poder de decidir como lidar com cada emoção que sente. Os demônios também usam as emoções para interromper a capacidade de um homem de compreender ou captar o que Deus está dizendo em uma determinada temporada. Você pode ter esperado no Senhor por uma semana e no último dia, cheio de alegria, empolgação ou carga espiritual, como pode ser o caso, essa pessoa aparece para te irritar ou provocar sua ira. Essa é uma atividade demoníaca. Sabendo o poder desta nova temporada em que você está, eles chegam com notícias, piadas, ações ou inações que te desequilibram, te deixam instável ou te fazem reagir exageradamente. Após você ter exagerado, gritado ou ficado muito irritado, surge um sentimento no seu coração de que o exercício espiritual que realizou foi em vão. Os demônios estão presentes nos dois extremos da jornada. Se não conseguem pará-lo no início, tentarão fazê-lo ao longo do caminho ou próximo ao final. O objetivo de um demônio é fazer você agir de forma inconsistente com o que professa. A raiva é completamente desalinhada com o que você professa como crente.
Embora a raiva possa começar como um sentimento inofensivo, ela pode crescer e se tornar uma ferramenta perigosa nas mãos dos demônios. Eles conhecem sua estrutura e suas fraquezas, estão cientes de coisas que você nem percebe e por isso provocam você a se irritar sempre que possível. A raiva em si não é pecado. É como você escolhe reagir a ela que pode levar ao pecado. Efésios 4, 26 a 27 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A raiva é uma emoção normal, mas o que você faz com o sentimento é o que realmente importa. Os demônios sabem como a raiva é poderosa e como ela pode enfraquecê-lo e deixá-lo vulnerável. Às vezes, essa pessoa exagera uma situação que o irrita, mas quando você vê o quadro completo, se pergunta por que ficou tão bravo. Isso é um sinal de que essa pessoa é um demônio. Eles incitam sua fúria para que você fique espiritualmente instável. A raiva é uma emoção poderosa que raramente deixa as coisas como estavam antes de um surto. Os efeitos da raiva nos relacionamentos podem ser duradouros e demorar para serem corrigidos. Ela pode destruir vidas, arruinar relacionamentos e afetar negativamente o testemunho de um crente. O que o demônio quer é que esse período de raiva cause danos significativos na sua caminhada espiritual e nos seus relacionamentos. Mas você tem a escolha de ignorar e optar pelo autocontrole em vez da raiva. Quando alguém incita repetidamente sua ira e fúria, este é um sinal de que você está lidando com um demônio. Além disso, algumas pessoas provocam sua raiva em momentos estratégicos, como quando surge uma oportunidade promissora ou você está na presença de pessoas importantes para sua carreira ou negócios. Você reage com raiva, explode, usa palavras duras, e isso apresenta uma imagem incompleta de quem você realmente é. Moisés, um servo fiel de Deus, desempenhou um papel significativo na libertação dos israelitas do Egito. Ele os guiou durante toda a jornada até a terra prometida, embora ele próprio não tenha entrado nela. No deserto, os israelitas eram conhecidos por murmurar e reclamar em qualquer oportunidade. Enquanto Moisés os liderava, eles reclamaram de sede para si e seus animais, murmurando que teria sido melhor permanecer no Egito. Moisés buscou orientação de Deus e o Senhor deu instruções específicas: pegar sua vara, trazer seu irmão Arão, reunir o povo diante da rocha, falar à rocha e fornecer água para todos beberem. Porém, Moisés, com raiva, golpeou a rocha 2 vezes com sua vara. A água saiu, e o povo e os animais beberam, mas Deus não ficou satisfeito e disse que Moisés não levaria o povo à terra prometida. As Escrituras registram que Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele refletiu problemas de raiva em diversas ocasiões. As consequências de suas explosões de raiva foram grandes, como ver a terra prometida de longe, mas não poder entrar nela. Embora às vezes sua raiva fosse justificada, os demônios e Satanás provavelmente eram responsáveis por essas explosões, desviando sua atenção do que estava por vir. Para superar demônios que incitam você à ira, raiva e fúria, você deve cultivar o hábito de colocar cada pensamento, incluindo a raiva, em cativeiro para obedecer ao Senhor. Busque paz e calma em todos os momentos e evite pessoas que constantemente o provocam à ira. Número 6. Eles estão sempre com inveja do seu sucesso. Quando alguém está constantemente com inveja de você e fica triste ao ver seu progresso, essa pessoa é suspeita. Os demônios
são consistentemente maliciosos em relação ao seu progresso, independentemente de quão devagar você sinta que está avançando na vida. Se você prestar atenção em vez de agir sentimentalmente, verá que a inveja sempre os consome. Eles escondem isso com gestos gentis, mas é tudo mentira. Eles têm rancor e amargura contra você. Às vezes a inveja deles não tem um motivo claro. Eles apenas gostariam de ter as coisas que você tem. Procuram todos os meios para impedir seu crescimento e desacelerar seu progresso na carreira, no casamento, nos estudos e em todas as áreas da vida. Eles não veem nada empolgante nas boas notícias que você compartilha com eles. Em vez disso, procuram falhas ou erros. Esses são sinais cruciais de que você está em má companhia e que essa pessoa é um demônio. Demônios secretamente invejam suas vítimas porque não querem ser descobertos. É um espírito hipócrita e por isso fazem isso com muita habilidade. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando você compartilha boas notícias como promoção, casamento, gravidez ou construção de uma casa, em vez de se alegrarem, eles lutam para fingir um sorriso ou demonstrar entusiasmo. E quando o fazem, costumam lançar comentários negativos sobre o que você está celebrando. Por exemplo, podem começar a espalhar rumores falsos, dizendo que você não conseguiu a promoção por mérito ou esforço, mas por suborno. Por outro lado, eles se alegram quando você enfrenta retrocessos e desafios. Sua energia parece estar no auge quando você enfrenta dificuldades. Embora possam fingir se importar ou demonstrar algum nível de preocupação, é tudo mentira e engano. Eles ficam felizes em compartilhar suas dificuldades com todos. Quando você descobre que várias pessoas com quem você não compartilhou seus problemas de alguma forma ficam sabendo, é provável que tenham sido informadas por esses indivíduos. Eles fazem isso porque estão felizes com seus desafios e querem que todos saibam disso. Mesmo que ajam de outra forma na sua presença, esses sinais denunciam os demônios. Eles se alegram com suas dificuldades e ficam infelizes com suas vitórias. O Espírito Santo abrirá seus olhos para revelar que é tudo amor falso e fingimento, e que essas pessoas não têm os seus melhores interesses no coração. Caim é conhecido por assassinar traiçoeiramente seu irmão, mas o que levou ao assassinato foi a inveja. Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Enquanto Caim ofereceu os frutos da terra porque era agricultor, Abel ofereceu porções gordurosas de alguns primogênitos do seu rebanho porque era pastor. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não para Caim e sua oferta. O Senhor falou com Caim e perguntou-lhe por que ele estava com raiva. Deus o advertiu que o pecado estava à porta, mas que ele deveria dominá-lo. Depois disso, Caim chamou seu irmão Abel e disse: vamos ao campo. E ele o matou. Caim tinha inveja de seu irmão Abel e ouviu os sussurros dos demônios indo adiante e matando seu irmão. Apesar do aviso de Deus para não abrir a porta ao pecado que estava à sua porta, exortando-o a dominá-lo, ele foi dominado por uma inveja intensa. O engano e a astúcia são ferramentas importantes que os demônios usam para evitar serem detectados enquanto continuam suas maldades e atrocidades. No entanto, o Espírito Santo é uma grande ajuda em momentos como esse. Mesmo no meio de seus enganos, o Espírito Santo pode abrir seus olhos para vê-los e entender suas operações, e ele também lhe dará sabedoria para superá-los. Não importa o quão disfarçados ou estratégicos eles achem que estão operando. A percepção de Deus supera seus pensamentos e artimanhas malignas. Como crentes, sua postura constante deve ser buscar a misericórdia de Deus, pedindo a Ele que abra seus olhos
para que você reconheça os homens além de sua aparência física e estrutura, porque Deus é o conhecedor dos pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e abertas diante de seus olhos. Número 7. Deus o avisará sobre eles. Uma coisa que Deus nunca fará é abandonar os seus ou deixá-los para trás. Ele nunca fez isso e nunca fará. Ele é fiel às suas palavras. E mesmo quando os demônios estão operando ao seu redor, o Senhor envia pessoas para lhe falar ou avisar de alguma forma. Ele não se agrada em deixar seus filhos nas trevas. Então, uma das principais maneiras de saber que alguém em sua vida é um demônio é que Deus continua chamando sua atenção para essa pessoa de uma forma ou de outra. Deus comunica de várias maneiras, incluindo visões, transe, sonhos, escrituras e testemunhas, entre outras. Deus pode usar qualquer uma dessas técnicas para revelar sua mente sobre um amigo ou membro da família que você mantém e que é um demônio. Deus não apenas identificará o demônio para você, ele também fornecerá orientação e sabedoria sobre a melhor maneira de lidar com a situação. Este nível de revelação e conhecimento demonstra o cuidado e a vigilância de Deus sobre você. A astúcia dos demônios não pode ser comparada de forma alguma à sabedoria de Deus. Ele conhece sua origem e seu fim. As Escrituras registram diversos milagres, sinais e maravilhas de Jesus, expulsando demônios, libertando homens e curando-os. Os demônios também costumavam reconhecer Jesus, chamando-o de Jesus de Nazaré e Filho de Deus em várias ocasiões. Assim, quando Deus avisa que alguém é um demônio, você pode confiar que esse relatório é verdadeiro. Mas como Deus envia esses avisos sobre os demônios? Ele aparece para você ou sussurra em seus ouvidos? Como ele informa sobre a existência de um demônio em alguém que está próximo a você? Seja o que for que Deus faça, ele sempre tem a salvação em mente e cada uma de suas ações é motivada pelo amor. Portanto, quando ele revela a presença de um demônio próximo, não é apenas para protegê-lo fisicamente, mas também para salvá-lo espiritualmente. Isso é uma forma de aproximá-lo mais dele. Deus avisa que alguém em sua vida é um demônio por meio de ensinamentos doutrinários ou apostólicos. Você pode estar sob um ensinamento que não é necessariamente sobre demônios, mas Deus abre seus olhos para ver as operações desses espíritos malignos. Será claro para você, sem deixar dúvidas ou argumentos. Deus também pode avisá-lo por meio das Escrituras. Você pode tropeçar em uma passagem que já leu antes, mas que começa a parecer nova, e Deus causa um despertar em seu coração. Às vezes, esse aviso pode vir de uma escritura familiar. Ela toca e convence seu coração, e enquanto você estuda e reflete, a informação fica mais clara. Deus também fala através de decepções. Talvez você tenha sido enganado e confiado em sua própria sabedoria. No meio do desgosto e abatimento, Deus comunica com você, pois é um período de sobriedade e arrependimento. Deus também fala de diversas maneiras e por meio de quem Ele desejar, mas nunca em desacordo com as Escrituras. Deus pode enviar alguém diretamente para avisá-lo, como no caso de Davi e Natã. Ele pode falar por meio de um amigo, colega ou irmão. Pode ser apenas uma frase simples e passageira, mas em seu coração terá tanto peso que você saberá que é Deus falando. É possível ignorar os avisos de Deus? Sim, é. Ressentimento, atitudes erradas, dúvidas ou o desejo por um grande sinal podem impedi-lo de atender ao aviso de Deus. Deus não pode ser limitado. Ele avisa da forma que deseja e você não decide como ele o faz. Incrivelmente, Deus continua avisando e usando todas as táticas para chamar sua atenção. Quanto mais cedo você atender, menor será o dano feito, mas se demorar muito, o dano pode ser maior.
Uma coisa que você deve lembrar em tudo isso é que, mais do que os demônios ao redor, a presença de Deus é muito mais tangível e palpável. Portanto, não dê sua atenção aos demônios ao seu redor. Concentre-se na presença de Deus, e Ele o ajudará a evitar toda forma de ataque demoníaco. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque venceste o mundo e tudo o que há nele. Obrigado pela morte do teu Filho na cruz do Calvário, para me redimir dos meus pecados e me salvar das mentiras do diabo. Obrigado por teu amor eterno que continuamente me busca. Obrigado de onde me tiraste, onde estou e pelo futuro que preparaste para mim. Obrigado por constantemente iluminar meu caminho para reduzir minha ignorância e para que eu saiba como prosperar com a tua luz em cada temporada e momento. Sou eternamente grato por ser chamado teu. Obrigado por não me deixar na ignorância, mas por sempre enviar ajuda para que eu possa abandonar as trevas e me render mais a ti. Minha compreensão foi moldada pelos ditames e compromissos deste mundo, mas, gradualmente, tua luz me leva a um lugar melhor onde posso resistir ao diabo e fugir de toda a aparência do mal. Ó Deus, oro para que me ajudes a ser mais discernente. Que meus olhos sejam despertados para ver, meus ouvidos para ouvir e meus pés para fugir quando necessário. Oro para que eu não julgue apenas com base no que vejo ou ouço, mas que tua luz sempre guie minhas decisões. Peço que ilumines meus olhos para que eu não veja os homens como árvores, mas os veja como realmente são por tua misericórdia. Busco a graça para reconhecer as bênçãos ao meu redor e não ignorar ou subestimar as pessoas que colocaste em minha vida. Que eu seja ágil em discernir e reconhecer os homens, além de sua aparência física. Oro para que eu não seja lento em ouvir ou ver. Em vez disso, à medida que o Senhor abre meus olhos, que eu responda prontamente, sem demora. Peço, querido Redentor, a tua ajuda para vestir toda a armadura de Deus a cada dia. Oro para que me ajudes a entender a urgência da guerra espiritual que enfrento como soldado cristão. E darei atenção a usar meu cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Ajuda-me a nunca me cansar de vesti-los e a perceber o quão importante é cada uma dessas armaduras. Estarei equipado para usá-las diariamente sem resistência. Oro para que todos os dias abras meus olhos para ver a importância dessas armaduras e que eu as utilize rapidamente ao enfrentar qualquer desafio. Oro para que minha armadura não fique inativa, mas seja empregada em justiça. Peço que me abençoes com uma sabedoria que nenhum homem possa contestar e que me ajudes a caminhar em lugares elevados. Ó Deus, olha para mim com misericórdia e concede-me sabedoria para pisar em serpentes e escorpiões e superar a astúcia e sutileza do diabo e seus aliados. Não serei enganado. Em vez disso, a sabedoria ordenará meus passos e me dará discernimento nas tomadas de decisão. Pela tua terna misericórdia, livra-me do engano. Não importa quão sutilmente o engano tenha sido planejado, receberei sabedoria para seguir somente as instruções do Senhor. Recebo sabedoria e ousadia para recusar os caminhos e instruções dos demônios, entregando-me totalmente a Deus em todos os momentos. Oro para que os olhos do meu entendimento sejam iluminados. Obrigado pela sabedoria com que me abençoaste. Agora sei que não luto por vitória. Em vez disso, tu já me deste a vitória, mas preciso te seguir diariamente para acessar todos os recursos da vida que estão em ti. Querido Deus, fortalece-me para ler minha Bíblia e orar todos os dias. Quero me comunicar e ter comunhão contigo diariamente.
Separa-me das pressões deste mundo que me impedem de ter comunhão contigo. Leva-me a um lugar onde minha devoção a ti seja uma prioridade e que eu não a troque por nada. Leva-me a um lugar onde, quando surgirem desafios, seja o teu rosto que eu busque primeiro, além de qualquer pressão externa. Jesus demonstrou tal autoridade nas Escrituras que sempre que ele aparecia, nenhum demônio conseguia permanecer. Eles suplicavam para que ele temperasse a justiça com misericórdia. Ó Deus, peço que me capacites a crescer até um ponto em que minha presença desafie demônios de qualquer tipo. Ajuda-me a viver de maneira justa, submeter-me e seguir-te plenamente para que eu possa comandar tal autoridade. A mesma autoridade que Jesus exerceu quando houve uma tempestade e ele declarou: paz, aquieta-te. E a tempestade obedeceu. Desejo que os desafios e tempestades da vida ouçam minha voz e me obedeçam, ajudando-me a fazer tudo o que é necessário para chegar a esse ponto. Não quero ser lento em meu relacionamento contigo. Peço que vivifiques meu corpo mortal. Querido Senhor, peço que, em tua misericórdia, sem demora, exposes cada operação dos demônios em mim e ao meu redor. Faz com que todo o poder em que eles confiam seja tornado inútil. Seus segredos não permanecerão ocultos, mas serão expostos. Toda semente que possam ter plantado em minha mente por meio de pensamentos e conversas, oro para que sejam arrancadas. Decreto e declaro que tenho uma mente plena em Cristo Jesus. Estou desaprendendo os padrões deste mundo e aprendendo Cristo e seus caminhos. Conheço a mente de Deus sobre cada questão. Estou satisfeito com a mente de Deus sobre cada questão. Não estou confuso, não estou enganado. Em nome de Jesus, eu oro. Os demônios ainda estão infiltrando o sistema mundial com ideologias e padrões que não são do Senhor. À medida que a tecnologia do mundo avança, a tecnologia das trevas evolui paralelamente. Contudo, em meio a tudo isso, uma coisa é certa: o Senhor sempre tem um caminho para libertar os seus. A Escritura em João 16:33 diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você não pode lidar com demônios por determinação ou força de vontade. Você precisa de Deus para ajudá-lo a expô-los e então conceder-lhe vitória sobre eles. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. O propósito de entender esses sinais não é torná-lo desconfiado de seus relacionamentos com os outros. Em vez disso, é prepará-lo em sua caminhada cristã e encorajá-lo na jornada que está à frente. As Escrituras registram que Jesus desarmou poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles pela cruz. Jesus já destruiu e desarmou toda a banda do inferno, e nisso reside sua força e convicção em seu serviço a Deus. Então, espere que Deus lhe mostre toda a intenção maligna ao seu redor. Você precisa descansar no poder do Espírito Santo para revelar isso a você. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade e está comprometido em guiá-lo no caminho da verdade. Portanto, fortaleça seu relacionamento com Ele. Você vencerá. Se você ainda está assistindo, deixe um comentário e compartilhe o que te inspirou hoje. Obrigado pelo seu contínuo apoio. Suas palavras importam.